Muito bom dia, sou Virgínia Gomes, conservadora da coleção de pintura do Museu Nacional de Machado de Castro. Esta pintura, a óleo sobre madeira, do século XVI, meados, é uma pintura muito importante sob o ponto de vista documental para as coleções do museu e para ilustrar também o tesouro da Rainha Santa Isabel, que lhe está ao lado na exposição permanente. Representada em primeiro plano, de corpo inteiro, é a própria rainha com as rosas no regaço, numa alusão clara ao milagre das rosas, que divide os planos da composição e a história. É uma história aos quadradinhos que nos estão a contar. Por trás dela, do lado direito, vemos uma cena da lavagem dos pés aos peregrinos, numa alusão clara à encomenda desta pintura. Em segundo plano e último, a representação de um palácio renascentista com o milagre das rosas representado, e no varandim, com colunas, encontramos então uma multidão a observar a cena. Também numa referência desta época ao Teatro do Mistério. Este palácio era onde vivia, onde teria vivido a Rainha Santa após a morte de Dom Dinis, junto ao Mosteiro de Santa Clara, a Velha. Se olharmos para o lado esquerdo e menos sobrecarregada a composição, vemos claramente que há aqui duas arquiteturas que se destacam. Em primeiro plano, e um pouco abaixo do nível médio da rainha, do corpo da rainha, deve ter sido representado São Francisco da Ponte. Um pouco atrás, a ponte e a torre da portagem, que ligava uma margem à outra do rio Mondego. É muito interessante saber duas coisas nesta parte esquerda do quadro. A primeira, que é a primeira vista que nós temos sobre Coimbra medieval. É a primeira representação que podemos ver. Por outro lado, a perspectiva, o trabalho do pintor não é dos mais qualificados nesta época. E depois leva-nos a certas dúvidas, que temos, pelo ligeiro contraposto do corpo da rainha, por um lado, uma pintura já maneirista, e pelo outro lado, as cenas miniaturais sucessivas, que são no fundo três, as figurinhas miniaturais e inclusivamente aquela galeria de Mirones a assistir ao Milagre das Rosas, resulta numa clara influência da pintura medieval e da pintura renascentista. Claro. Nós temos então um pórtico com colunas toscanas encimado por um frontão triangular, cujo tímpano tem o início de uma jaculatória de agradecimento à Rainha Santa. Por isso é que nós dizemos, é, de facto, o primeiro ex-voto português que se refere à Rainha Santa Isabel, que começa no tímpano do frontão e continua até à base e ajuda depois a fazer a ligação e a envolver a representação central da pintura. Foi dada como sendo um poema de André de Rezende e tradicionalmente é apontada como tal. No entanto, há uns anos, com um professor de latim da Universidade de Coimbra, conseguimos perceber que o que se passava era uma jaculatória feita nas festas da Rainha Santa após a beatificação, após 1516 e antes de 1625, antes da sua canonização. Esta jaculatória diz o seguinte: louvemos Cristo, que é o autor de tão grande benefício. Nasceu uma luz no nosso reino, quando ele alcançou uma tal rainha
que, chamada em votos, está presente com o seu poder divino muito benéfico. Sabe-se por alguns autores, inclusivamente o grande Quintino Garcia, depois referido também já nos finais do século XIX por Teixeira de Carvalho, que Ana Aspilcueta foi aconselhada por uma freira, sua companheira do mosteiro de Celas, a rezar à Rainha Santa e pedir-lhe a cura para a sua perna gangrenada, que a impedia de andar e que a poderia levar à morte. E então ela reza e no dia seguinte sente claramente que pode andar, corre até ao coro e avisa as companheiras que, contentes, rezam e choram e rejubilam. Anos depois, nos meados do século XVI, esse doutor de cânones, Martim Aspilcueta, tio de Ana Aspilcueta, freira do mosteiro de Celas, encomenda a um pintor local esta peça, esta obra maior, que acaba por ser um agradecimento à Rainha Santa por ter salvo a sua sobrinha, apresentado aqui na cena que acaba por ser central à direita, e por outro lado é um objeto de propaganda. Esta pintura é um objeto de propaganda feito para que se convençam todos que esta mulher, Rainha Santa, Isabel de Aragão, que foi beatificada havia poucos anos, era de certeza uma santa e convinha elevá-la aos altares como santa. Daí a jaculatória em latim.